Censura e boicote no Brasil a um filme depois de 5 anos. Mendigo se dando bem melhor do que o marombeiro são os assuntos mais polêmicos dessa semana e você vai saber mais desses casos de derrota agora. Boa noite, Brasil. Eu tô falando boa noite porque já passou da meia-noite do horário dessa gravação aqui. E também porque meu amigo mora lá do outro lado, lá no Japão. Vê se pode, né? Eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele deve estar falando lá umas meio-dia lá, mais ou menos. Iniciamos o nosso piloto do DerrotaCast, um podcast onde vamos contar histórias e situações de derrota no cotidiano com os maiores nomes de quem se sobressaiu na vida. Ou não. Meu nome é Paulo André Varela Ribeiro. Eu também sou conhecido nas redes sociais como André Ribeiro. E quem vai dividir agora a tela comigo é o meu amigo que está morando lá no Japão, o Iso, idealizador desse projeto. Se apresente, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está aí no Brasil e bom dia para quem está no Japão. Isso aqui, na verdade, é bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for ouvir, né? Exatamente. E, bom, meu nome é Iso, eu sou Campo Grandense nato. Não dá bom dia. Campo Grandense que não dá bom dia. Ah, é? Campo Grandense não dá bom dia, essa eu não sabia, não. Oh, é regra. E estou atualmente morando aqui no Japão, que sou descendente de japonês de terceira geração. E a minha proposta de, né, que é como o Paulette falou, é que fizéssemos um podcast do qual nós contaríamos essas histórias, né? E tiraríamos lições das histórias, né, que a gente acha interessante e importante comentar. E também eu vejo também que é uma forma da gente poder manter a nossa mente sã, né, um pouco, fazendo essas mini terapias. É isso aí, estamos aí. Vamos lá, né? Bom, hoje é o dia 17/3 de março, no caso, né, de 2022, e que semana doida, meu. Tem coisas que estão acontecendo aqui que são dignas de dar risada, né? Vamos lá. A primeira coisa da semana foi a mais polêmica, embora tenha acontecido quase que simultaneamente, né, na verdade. Essa polêmica envolvendo o Danilo Gentili, né? O Gentili, ele é apresentador do The Noite, ele é ex-CQC, e é um comediante também stand-up, comediante para quem, né, acha graça nele, etc. Mas assim, ele lançou um filme em 2017 chamado Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, baseado em um livro. Eu não sei se esse livro é ele que escreveu, outra pessoa, mas ele estava apresentando. Beleza. Em um determinado trecho lá do filme, o personagem, no caso do Fábio Porchat, que é o diretor da escola, né? Ele simplesmente pede para os dois meninos serem amigos, não arrumar confusão, e no final bater uma poeta para ele, no caso. E os alunos, obviamente, né, não gostam disso, falam, caem fora, e beleza. Acontece que esse filme foi lançado em 2017, e só agora, em 2022, que deu treta, né? O Danilo Gentili já é um cara de repercussão nacional há muito tempo. O cara começou no CQC em 2008, então, meu, né, todo mundo sabe quem que é ele, todo mundo vê os filmes dele, não sei se é um estouro de bilheteria, mas ele tem o público dele. E, curiosamente, quem levantou agora essas denúncias contra ele são pessoas ligadas ao governo atual do senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Se eu não me engano, quem começou essa questão foi o deputado André Fernandes, pelo menos foi o primeiro vídeo que eu vi. Ele totalmente indignado com essa questão. Obviamente, os seguidores do Danilo Gentili retrucaram, né? Começaram a expor os vídeos dele, vídeos antigos que ele ensina a raspar o Tobias, e acusando ele de hipócrita, né? Porque ele está promovendo uma moralidade que ele não segue. Obviamente, raspar o toba não é a mesma coisa com caso de pedofilia.
Mas estão acusando o Danilo Gentili, o diretor, e até mesmo o Fábio Porchat de pedófilos, né? Estão incentivando. E tá dando muita treta esse assunto. O Ministério da Justiça tá pedindo para que as redes de streaming tirem do ar, no caso a Globoplay e a Netflix. Netflix eu acredito que ainda não se posicionou exatamente, mas está saindo algumas notícias de que o que o Ministério está determinando não tem base em alguns protocolos, então não faz sentido tirar do ar, e sim mudar a classificação de 14 para 18 anos. Iso, o que a gente tem a falar sobre isso? Cara, velho, me incomodou demais essa notícia, porque, cara, foi um filme de 2017, a gente já tá em 2022, os caras foram encher o saco agora, né? Mas é claro que é porque lançaram nas plataformas de streaming agora, mas, né, tipo, né, vamos dizer assim, 3 meses. Faz 3 meses? Por aí. Aí é zoado. 3 meses. Pô, mano, em 3 meses aí, agora que foi estourar, eu não sei o que aconteceu. Mas, mano, é estranho tudo isso acontecer do nada, assim, tipo, eu achei muito estranho, porque eu assisti na época esse filme, né, quando lançou, e eu não vou falar por onde que eu assisti, né, eu estava no Japão. Por Torrent, né, Torrent cantou. Mas, assim, eu acabei tendo acesso ao filme, e, cara... Tipo, pra mim, eu vi essa notícia e falei, caramba, mas foram falar disso agora, né? Porque na época que eu vi essa cena, né? Que é a cena de 2 garotos entrando na casa de um cara estranho, né? Que no caso seria o personagem do Fábio Porchat, entrando ali, pedindo alguma coisa. Eu nem lembro qual que era o contexto ali. Eles iam pedir algum favor, né? E só que, assim, nessa coisa de pedir favor, a troca do favor seria, né, um favor sexual aí. Pediram para crianças do que? De 16 anos? Eles tinham o que? 16, 14, não lembro. Deve ser por aí. Eu não vi o filme, cara. Eu só assisti a cena isolada, né? Porque... Cara, o filme é legal, cara. Eu gostei do filme. Gentili me dá preguiça. Mas, tipo assim... Embora eu não seja fã dele, cara, pelo que eu vi da cena e pelo que me relataram, isso, de certa forma, cara, para quem estuda a área de cinema, acho isso de certa forma, uma bobagem, né? Talvez, obviamente, né, a cena é um pouco pesada porque retrata de tom humorístico, de deboche, né, o caso da pedofilia, né? E isso pode ser um gatilho realmente para muitas pessoas. Mas, assim, no contexto cinematográfico, ali é uma retratação, não é necessariamente uma apologia, né? Até porque, então, o Tropa de Elite está fazendo apologia à violência, né? Cidade de Deus. São filmes maravilhosos. O Resgate do Soldado Ryan, que está falando da guerra. Então, o Spielberg é um cara a favor da guerra. Ele fez a lista de Schindler, e ele é judeu. Será que, então, ele é a favor de Auschwitz? Sabe? Sim. Não faz sentido. Eu não sabia disso aí, não. Eu não sabia essa diferença. É que usam tanto essa palavra apologia que parece que quer dizer, ficou muito banalizado, né? Eu não sabia essa diferença, né? Parece que é qualquer coisa. Apologia. Isso é apologia. Mas agora que você falou dessa diferença é legal, cara. Tipo, retratação e apologia. Mas... existe alguma coisa assim que seria considerado apologia em vez de retratação? Existe um limite entre as duas coisas aí? O que não pode se ultrapassar nessa linha? Cara, no caso do filme, quando o filme... Onde é a fronteira? Tá. Não, cara, quando o filme ele tenta ser, tipo assim, imparcial, né, ele mostra os dois lados. Eu passei um filme na minha cabeça agora, por exemplo, o Guerra Civil, Capitão América, né? É óbvio, ele é o personagem principal. Só que assim, eles dosaram tudo, cara. Dosaram o lado do Capitão, dosaram o lado do Tony Stark, né? Dosaram até no quebra-pau entre os personagens. Então, assim, aí fica pro público decidir por qual torcer. Quem tava certo e quem tava errado. Pra mim, o Tony Stark sempre esteve errado e ponto, acabou. Até nas HQs.
Pronto, Capitão América sempre foi o certo da questão. Aí, o que acontece? Quando o filme ele aborda uma coisa de forma que ele não esteja necessariamente glamorizando, né, se tornando uma coisa bonitinha, é mais uma retratação, cara. É tipo, sinceramente, tem vezes que não dá pra saber exatamente, vai da interpretação da pessoa. Que nem, quando eu vi aquela cena, eu achei um pouco pesada, né, obviamente. E também a gente tem que considerar, dentro do cinema, o conceito de é necessário mostrar tal coisa? Se tal coisa ela não movimenta a história, a narrativa, ela pode ser tirada. Se ela movimenta, aí dá para colocar. Então, assim, tem que... vai da pessoa mesmo discernir, mas eu entendi mais como uma retratação de um caso. O Gentili, ele foi lá dar entrevista na Jovem Pan e ele até falou uma coisa assim, né? Tanto que o personagem do Porchat, ele fala o seguinte: como assim? Vocês são retrógrados, etc. Você vê que isso não é uma apologia, cara. Na verdade, é como o personagem se porta diante daquela situação, né? É um cara que ele paga de progressista, que paga de isso e aquilo, tá. E de forma... quando ninguém tá vendo, ele faz aquelas coisas, né? Tipo assim, eu não vi, na verdade, uma crítica, mas uma forma de retratar uma pessoa assim. Precisava de mais conteúdo para poder ser uma crítica, né? Obviamente. Mas só de você mostrar um personagem assim, de certa forma, você já está expondo uma realidade, tá ligado? De gente que paga de moral, etc. Nesse caso, ele falou de progressista, ele quis falar de gente da esquerda, né? Porque já teve muitos casos assim, né? Claro que tem pessoas na área da direita que gostam de pagar de moralismo, de moralista, né? E faz coisas desse naipe. Mas assim, foi pesado, mas foi uma forma de contar, expor uma pessoa, retratar uma coisa do cotidiano, né, que infelizmente acontece, expor um personagem que é o vilão, tem que deixar claro isso, ele é vilão. Então, o vilão, você não espera nada de bom dele, você espera tudo de podre mesmo. E é basicamente isso, cara. Aí, talvez era só a questão de faixa etária, tá ligado? Porque é para 14 anos. Se bem que adolescente de 14 anos já meio que já sabe isso, né? Nós mesmos, nos nossos 14 anos, já sabíamos de algumas coisas. É que assim, eu vejo por um lado, assim, que por mais que, é 14 anos, ou saber, não saber, o que indica, né? O que determina a indicação de faixa etária, tem toda uma discussão, né, do que você está abordando. Será que isso é próprio para 14 anos, impróprio, não sei o quê? Talvez, eu não sei como que seria em relação a abordar em um filme de comédia, eu não parei para pensar a respeito, né? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, agora falando para um público mais adulto, né? Falando por um público mais adulto, eu vejo que o que o Danilo Gentili... o Danilo Gentili é autor do livro, né? Do livro e do filme. Então, ele que escreveu o livro, né? Como se tornar o pior aluno da escola. Ele só não é o diretor. Aí o que acontece? Pelo que eu entendi, né? O que eu interpreto do filme é que o que ele retrata ali no filme, o que eu entendi dessa cena é que, cara, essas coisas acontecem. Independente da idade que você tem, tipo assim, você tá na idade escolar e existe sim essas coisas que acontecem fora da escola. Porque, cara, os pais não estão cuidando dos filhos em 24 horas. E os filhos podem muito bem sair da escola e ir para qualquer outro lugar, sumiu, aparecem um pouco mais tarde em casa, né? Tava na casa de fulano, não sei o quê. Então, tipo, não existe esse, vamos dizer assim, esse controle, né? Então, cara, nessas brechas de tempo, tudo pode acontecer. Então, assim, cara, eu vejo que assim, para mim foi engraçado, mas é claro, o tema não é engraçado, né? O tema não, eu senti isso na época, né? Que
quando eu assisti essa cena, eu falei, cara, é zoado. É aquele tipo de cena que eu sinto assim, que tipo, putz, passa logo, né? Tipo, passa logo essa cena, porque não dá pra ficar, vamos dizer assim, digerindo isso aí, né? Isso aí acontecendo. Porque assim, a situação é aquela, né? Os guri entram, né? Os dois entram na casa do cara, e você vê, tipo, a ambientação, né? A casa meio escura, assim, por dentro, né? Tal, não sei se as cortinas estavam fechadas. Eu lembro alguma coisa assim que era meio escuro, assim, né? Meio que, sabe, um lugar onde a presa entra e não consegue mais escapar. A sensação que me deu assistindo a cena, né? E aquilo ali foi me dando um certo desconforto, né? Quando eu fui me ambientando nessa cena e tal. Mas assim, tipo, nada assim. Talvez ele quisesse trazer essa sensação, né? Talvez a proposta da cena fosse essa, né? Daquela você tá vulnerável naquele momento, você tá tipo pedindo alguma coisa e em troca você deve pagar com um favorzinho, porque nada é de graça, né? Então Sim. aí os perigos, né? E eu achei interessante também que até abordar esse aspecto que, cara, quando você é adolescente, velho, quando você tá na fase de escola, e o mundo, a vida é assim, tudo você precisa pagar para ter. E se você não tem dinheiro, você faz troca de favores, né? Quer dizer, a gente, é claro, cresce vendo ou fazendo isso, né? E o que um adolescente tem a oferecer em troca de algo, né? Tipo, ele quer alguma coisa e vai trocar com o quê? O que ele vai oferecer? Eu me coloco assim nessa situação e falo, cara, quando eu era adolescente eu não tinha nada, o que eu vou oferecer para obter, né, certos favores, vamos dizer assim, certas coisas. Então, essa foi a minha impressão do filme, né? E assim, não só que é um incômodo que eu senti que, cara, não é por causa desse incômodo que eu iria fazer esse alarde todo que estão fazendo, né? Tipo, talvez mudar a classificação etária seja, vamos dizer assim, plausível, mas eu não senti toda essa necessidade de alarde. E assim, acabou sendo um tiro no pé, né, cara? Porque o filme acabou pulando já para o quarto filme mais visto da Netflix. Se não me engano, até ontem cedo estava em terceiro já, cara. Acho que o Gentili tinha publicado isso no Twitter. Deixa eu dar uma olhada, né? No Twitter, aquele esgoto, né? Mas vamos lá. Dá uma olhadinha. Nossa. Não, mas o melhor de tudo foi as reações, né, da galera, dos deputados ligados especialmente ao governo do Biruliro, né? E falando, nossa, que absurdo, isso e aquilo. E temos um exemplo maravilhoso, né? Confesso que se começarem... Que é do deputado evangélico, pastor Marco Feliciano, que deu a melhor desculpa possível, né? Porque assim, ele tá circulando por aí porque assim, cara, você pode apagar, mas a internet não perdoa. Caiu na internet e acabou. Ele postou uma foto em 2017 elogiando o filme do Danilo Gentili, falando que nunca riu tanto na vida dele. E lembrando que 2017 ainda era um período em que o Danilo estava apoiando o Bolsonaro, né? Assim, era um período que, nessa época, o Bolsonaro estava começando a ganhar uma boa popularidade, né? Como pré-candidato. E aí o que acontece? Aí depois disso ele falou que apagou um tweet. Ô Iso, você tem uma notícia aí que você acabou de ver, né? Vamos passar pro pessoal. Qual? Do Marco Feliciano? Aí que tava em vídeo. Fala aí, por favor. Peraí. Vou colocar aqui. Só deixa estão pedindo até a cabeça do Danilo Gentili no SBT. E ele não será demitido. Tanto que o tiro no pé... Vamos ouvir o vídeo primeiro, escutar o áudio. Aí depois a gente fala desse tiro no pé. Você fala do Marco Feliciano, né? Vamos lá. Vamos lá. Pode aumentar o volume. Papo de Deus, a paz.
Conforme eu disse agora há pouco, numa live nas minhas stories, que eu estava no médico, cheguei do médico agora, eu disse que eu ia fazer um videozinho para explicar essa polêmica aí do filme do Danilo Gentili, tá bom? Assim como aquele print que as pessoas estão colocando aí, eu elogiando o filme Eterno, Eterna também deve ser a nossa vigilância. E eu não vigiei. Eu elogiei o filme há 5 anos atrás por ser muito engraçado. Mas dentro do filme me passou despercebido uma cena sutil, que só pode ser percebido o tamanho da sua maldade se você separar a cena e assisti-la várias vezes como eu fiz hoje. E de fato, que cena maldita, horrorosa, nojenta, piada de mau gosto, humor que não deveria ser chamado de humor porque usa crianças inocentes como modelo. Eu confessei, pessoal, e confesso, eu não me lembrava dessa cena. E não estou mentindo, não me julgue, tá bom? Você já assistiu um filme, mas parou para ficar olhando o celular e perder uma cena? Ou você já continuou assistindo um filme? Ou precisou ir a um banheiro? Ou simplesmente não prestou atenção? E justo naquela hora que você saiu para atender o telefone, cochilou ou não prestou atenção, aparece a maldita cena. Você já assistiu um filme mais de uma vez e depois disse, eu não tinha visto isso aqui na primeira vez que eu assisti? Pois é, pessoal, aconteceu comigo. E talvez por isso, só agora as pessoas viram. O filme já tem 5 anos, foi sucesso de bilheteria, milhares de pessoas viram e ninguém falou nada. Até então ninguém havia percebido. Então eu estou aqui para dar os parabéns a quem viu e denunciou. E pedir desculpas a vocês por eu não ter visto. Por isso eu estou aqui me explicando. Quem me conhece sabe que eu denuncio sempre. Já processei o Porta dos Fundos trocentas vezes. Eu denuncio coisas graves. Se você que está vendo esse vídeo tem dúvidas sobre o meu caráter ou sobre o meu trabalho, é porque você de fato não me conhece. Mas eu vou aqui te relembrar. Eu já apanhei na rua, em aviões, em shopping centers. Sofri dezenas de processos. Eu acho que essa parte não precisa. Aí começou o chororô. Ele vai começar só para fazer média entre os evangélicos, né? Mas, massa de manobra dele. Massa. Olha, sinceramente, eu não tenho o que falar, eu não sei o que comentar sobre isso, porque o cara é político, né, velho? E aquela coisa que nem a gente tava comentando off-topics aqui. Ele só falou essas coisas, cara, porque existia coisas contra ele, né? Que, tipo, encontraram um tweet dele, que na época ele achou engraçadaço o filme, né? E que, vamos dizer assim, talvez para cativar um público que gosta do Danilo Gentili, ele, né, foi lá e elogiou o filme, né? Achou engraçado. E, tipo, tudo fazendo esse entrelaçamento político aí, né? E agora, tipo, ele acaba tendo que tentar se desvencilhar de alguma maneira, mas eu acredito que se ele não tivesse nenhuma prova, né, contra ele estaria metendo pau, ele estaria falando talvez as piores coisas que poderia se falar para alguém, vamos dizer assim, devia estar, agora nesse momento ele deveria estar rechaçando tudo, né, todos os atores, o Danilo, todo mundo, né, vamos dizer assim, porque não ia ter nada contra ele. Mas como tem, então aí tem que dar uma de humilde, né? Na época eu achei engraçado o filme, cara, quem que nunca ri? Mas, não sei o quê, mas, não me julguem, porque eu não lembro dessa cena. Cara, beleza. Não lembro dessa, tipo, é claro, é difícil, né, a gente acreditar, assim, pode ser que você não lembra, ou pode ser que você tenha visto e você não concordou, não aprovou, igual eu assisti, mas vai falar, nossa, eu não me recordo, ou pode ser que tenha acontecido mesmo. Mas assim, é estranho, né? Que estranho tipo, ou até mesmo muito conveniente esquecer, né? Muito conveniente não lembrar que assistiu essa cena. Exatamente. É complicado, cara. E o tiro no pé também foi porque é o seguinte, né, cara? O Gentili anunciou possivelmente um novo filme, né? Como se tornar o pior aluno da faculdade, não bastasse do colégio, né? E eu não duvido nada que a molecada que fez o filme
volte nesse novo aqui, né? Vamos ver no que vai dar, né, cara? Porque é uma baita de um tiro no pé, no caso, né? Tá Esse crescendo bastante no... Tenho certeza que você se fosse ter mais idade, devia ser mais 21, né? Sim. Mais 5 esse próximo aí. Eu acho que vai ser mais pesado ainda, cara, se eles fizerem. Não, isso realmente. Que você falou de tiro no pé é interessante, cara, porque causar essa polêmica toda só aumentou a audiência, né, do filme. Não, o pessoal tava comentando que o que acontece com o Gentili é o cancelamento reverso. Reverso? Acho que é por isso que ele não se pronunciou muito, né? Tipo, em desculpa, alguma coisa assim, né? Mano, o cara pegou a motosserra uma vez no show de stand-up e passou nos processos que ele tinha, né? Sim. Se eu não me engano, foi no processo da Maria do Rosário, ele passou o processo no saco e mostrou pra ela, pra você. Mostrou o processo, tá? Deixa eu ler uma coisa aqui rapidão, né? Antes de você continuar isso aí. Olha aqui, ó. Eu tô lendo isso aqui no Correio Brasiliense, né? Globo responde à decisão de Ministério sobre filme de Gentili. Censura, né? E, tipo assim, a Globo respondeu isso aí. Falando, isso é censura. As plataformas de streaming da Rede Globo afirmaram em nota que não cumprirão com a decisão. E possivelmente tipo, Netflix. Por que será? Ó, as plataformas de streaming da Rede Globo, Globoplay, Telecine, disseram por meio de nota que não irão cumprir a decisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública de tirar do ar o filme Como Se Tornar Pior Aluno da Escola, de Danilo Gentili. Eles classificaram a determinação como censura. Pois é, né? Por que será? Por que será que estão falando que é censura? Não. É porque... O que é mais Ainda mais agora, né? Tipo, agora que tá todo mundo acessando. Agora, depois de 5 anos. Imagina também esse acesso, quanto está movimentando financeiramente os streamings, né? Agora você pensa o seguinte, essa galera que tá reclamando, cara, 4, 5 anos atrás, estava do lado dele, mano. Porque ele tava do lado deles também, tá ligado? E eram pessoas que reclamavam do politicamente incorreto, geração do mimimi, etc. Qualquer coisa que você faça no grupo deles, na bolha deles, aí não pode, né? Basta uma pessoa sair da bolha, porque recentemente o Gentili também começou a se desvincular, a gente percebe isso, recentemente não, acho que um pouco mais de um ano, e agora deram de atacar ele, cara. Então assim, esses ataques são propositais, cara, e principalmente são cortinas de fumaça, tudo que tem acontecido ultimamente, né? Vários ataques, várias coisas, e é como eu comentei, o Gentili, ele me dá preguiça, cara, mas esse tipo de coisa é ridícula, sabe, fazer com ele. O Moro, cara, o Moro saiu, foi execrado também, então, tipo assim, basta sair da bolha que o pessoal começa a cavucar um monte de coisa. Mas é engraçado que eles não fazem críticas aos vídeos deles, né? Aí o outro lá fazendo depilação em relação ao Toba. Cara, ele elogiou de 2017 para 2018 o Gentili, né? Agradeceu por todas as risadas, etc. Aí, agora, né, deu piti. Como que é o nome dele, desse deputado aí que você falou, do Toba aí? Infelizmente ele tem o mesmo nome que eu, André Fernandes. Dá uma olhada lá. André Fernandes. Vamos ver, Danilo Gentili. Então, essa polêmica, para quem não sabe da polêmica como eu, explica aí o que é esse negócio do Toba aí. Não, cara, eu não acompanho ele, porque é outro cara que me dá preguiça também. Mas tem uns vídeos dele que são... Não tem como comentar, sabe? São dignos de pena. Eu tô vendo. Mas aqui. Ele fez uns vídeos, eles ressuscitaram um vídeo dele, raspando o Toba, ensinando como ele raspa o Toba, né? Até o Nando Moura, cara, chegou a fazer um vídeo mostrando isso daí. E ficou engraçado. Então, o Nando Moura é outro também, né, cara? O Nando Moura, o MBL mesmo, quando começou a se desvincular, começaram a sofrer retaliação dos bolsonaristas, né? Sim. Cara, olha, que nem você tinha perguntado antes, né, se eu gostava do MBL. Cara, na verdade o MBL pra mim
que nem eu falei pra você, cara, eu gosto de algumas pessoas que estão dentro do MBL, né? Mas do MBL em si, eu não boto a mão no fogo, não, cara. Mas, o Nando Moura, velho, eu gosto dele. Eu acho muito da hora. Eu acho que você não gosta do vídeo dele, não. Mas assim, eu acho muito da hora os vídeos dele, cara. Porque ele é bem sensato, né? Eu acho ele sensato. Peraí, assim, eu gosto daqueles vídeos que o pessoal tá fazendo tipo uma animação das críticas dele, sabe? Pro Homem-Aranha, pro Matrix, foi muito bom. Ali foi muito bom, A do corno. Só que uma coisa que é preciso a gente aprender a filtrar é que o Nando Moura, cara, ele é um cara que ele desabafa nos vídeos, entendeu? Às vezes assim, tipo, não é porque ele desabafa, né, ou fala tudo aquilo que ele gosta de falar, que você tem que comprar a ideia dele e os valores dele, entendeu? Então, tipo assim, muita coisa eu discordo dele, né? Você vai vendo, assim, que, por exemplo, na época que o Bolsonaro, né, tipo assim, que ele tava se decepcionando com o Bolsonaro, você percebe meio que um silêncio no canal dele nessa época. Eu percebi isso, porque eu acompanhava, né? Eu acompanho e tal. E ele meio que ficou um tempo em silêncio em relação à política, e até que, acho que a última coisa que ele tinha gravado, assim, meio que protestando, né, de todo esse mimimi, foi na época das queimadas lá da Amazônia, sabe, do incêndio, né, que estava tendo na Amazônia, né, até que surgiu até uma girafa lá. Eu lembro. ele fez uma música, né, sobre, né, falando da Amazônia, satirizando esse pessoal do mimimi aí. Cara, eu acho que aquela música lá foi a última coisa que ele fez, meio que assim, vamos dizer assim, defendendo, né, o governo. Ou pelo menos não defendendo o governo, mas indiretamente acabou defendendo, né? Talvez não teria sido essa a intenção, mas assim, contra toda essa coisa do mimimi, né? Todo esse exagero da floresta amazônica e tal, não sei o que. Bom, eu não sei como que você enxerga, né? Pelo menos eu tinha ouvido os argumentos, né, falando que, pô, todo ano tem incêndio na Amazônia e só agora que foi né? Só agora que foram descobrir, igual o filme do Danilo Gentili. E, cara, aí eu percebi, velho, toda essa situação, né? Tipo assim, dele começar a falar mal do governo. E quando ele começou a falar mal do governo, foi a hora que ele, tipo, vai ver, talvez ele já meio que assim, ó, quer saber? Tipo assim, já tava preparado a perder inscrito, perder todo mundo, sabe? Perder inscrito, houve retaliação e tal. Só que o bom do Nando Moura é que ele teve, vamos dizer assim, quem apoiasse ele, né? Sim. Então ele teve com quem, vamos dizer assim, fazer as parcerias. Talvez se ele tivesse, vamos dizer assim, desgostoso sozinho com o governo, né? Talvez ele não duraria tanto tempo, né? Ou no YouTube, ele já teria saído, já estaria no anonimato, né, ou até mesmo fora do Brasil. E aí, né, ele, vamos dizer assim, tipo, acaba tendo que se juntar com pessoas que ele já tinha falado mal, como o MBL, né? Que ele já tinha falado mal do MBL, e até hoje ele fala, eu não gosto do MBL, não sei o quê, mas aí, tipo assim, aí ele apoiando o Arthur, né? O Arthur do Vral, Arthur do Vral, o Kim Kataguiri, né? Que você gosta. Adoro. Que categoria. Mas o Nando, cara, eu gosto do Nando Moura nesse sentido, por isso que eu achei da hora. Mas, velho, o governo Bolsonaro, cara, assim, tipo, comentando um pouco sobre o governo Bolsonaro, ao meu ver, né, depois você, não sei se você vai concordar comigo, o que eu percebo, assim, pelo menos o meu sentimento da época era assim, velho, que nem, cara, eu torci pro Bolsonaro ganhar. Tipo, eu torci. Eu só não votei, né? Porque eu não regularizei a minha situação eleitoral aqui no Japão para poder votar aqui, né?
eu não votei. Mas se eu tivesse votado, eu teria votado nele, sim. Até mesmo. E hoje eu também não sou mais apoiador do Bolsonaro. Tipo assim, eu já não apoio. E, tipo, dependendo do alcance desse podcast aqui, eu vou ser cancelado. Se preparem. Mas, cara. Não, cara, mas ser cancelado por Bolsonaro não dá nada, não. Você é doido, mano. Não, cara, velho, eu frequento a igreja mano, o nosso contexto é a gente tá rodeado de Bolsonaro. Tá, bolsonarista, não vou. Mas é complicado, velho. Às vezes os caras defendendo política assim. Então eu já também perdi as esperanças já, né? Vamos dizer assim, com toda essa política e tal. Mas, na época, cara, eu vibrei, velho. Caramba, aí sim, porque desde que eu me entendo por gente, eu meio que, vamos dizer assim, os anos 90, né? Anos 90, eu nasci em 90, igual você, né? Uhum. Aí a gente cresce e tal, tipo, 2000. Você só vai começar a entender mais ou menos da sua vida nessa idade. Então, a minha vida meio que foi pautada no governo do PT. Tipo assim, desde que eu me entendo por gente, era PT. Só que, é claro, em uma certa fase da minha vida, era o Fernando Henrique Cardoso, né? Só que eu, tipo, com 8 ou 9 anos, eu ia lá querer saber quem era o presidente, tá ligado? Então, assim, é por isso que pra mim ficou muito vivo. Mas até quando a gente tinha os nossos 16 anos de idade também, eu fui votar a primeira vez e eu tinha 18, cara. Tipo, a gente não se interessava nessa fase. Não, eu digo consciência política, né? Pô, pelo menos eu cresci ouvindo falar mal do governo PT. Né, esquerdismo, essas coisas assim e tal. E eu cresci ouvindo falar mal. Então, o meu viés sempre foi muito esse, tá ligado? Muito tendencioso para a direita, né? E vamos dizer assim, quando o Bolsonaro ganhou, eu falei, cara, aí sim, tipo, aí eu comprei aquela ideia, 16 anos de PT, finalmente, não sei o que, tal, agora é o mito, né? O mito vai fazer as mitagens, tá fazendo, né? As mitagens dele de piorar a situação. Acho que eu vou ser muito cancelado. Tá fazendo as mitagens dele de piora, né? Vamos dizer assim. Que ele se cala quando era para falar as coisas e fala besteira quando era para se calar e tá fazendo tudo errado e tal. Há quem defenda, né? Mas assim, eu não sei mais o que esperar, né, da família lá. É claro, isso fala de quem fala de esquerdista, mas eu acabo sendo obrigado a concordar. Então, né? Cara, mas esses pontos que você está levantando e outras coisas também, fez muita gente debandar do barco, né, cara? Então, de certa forma, tudo isso acaba influenciando. Que nem é o que eu tô falando, o Gentili, ele falou também que isso é cortina de fumaça, outras pessoas estão falando a mesma coisa, sabe? Então, tipo assim, pulou fora do barco, né? Cada um por seus motivos. Uhum. O camarada vai ser execrado, né? Vão tacar pedra nele, vão caçar as coisas, etc. Sim. Então, isso cara, tá acontecendo. E aquela coisa, mano, tipo assim, isso me remete muito a uma coisa que eu aprendi, né? E eu entendi, vamos dizer assim, a gente acaba criando esse amadurecimento, né? Principalmente dentro da política, de que, cara, não existe o cara perfeito que vai governar, né? Existem os caras que sabem, que fez coisas boas, fizeram coisas certas, e é isso que a gente precisa apoiar. Agora, pô, mano, pegando toda essa coisa polarizada aí que vamos dizer assim, alastrou, cara, vamos dizer assim, quem tem a mente ou amadureceu, já entendeu que as coisas não funcionam do jeito desse jeito, né, de que agora que tá no poder tem que se manter, senão as coisas não melhoram. Tipo, não,
o governo Bolsonaro vai fazer tudo certo, então a gente precisa manter ele no poder, cara, e tal, e brigar e militar. Mas, pô, mano, é aquela coisa, cara, político foi feito para ser cobrado, velho. Você tem que cobrar o político, não tem que ficar idolatrando, né, velho? Isso que é zoado. Aí fica nessa coisa, né, de traidor da pátria. Todo mundo é traidor, né? Traidor, fica nessa coisa aí. E aquela coisa, parecia que existe essa luta, né? Só que essa polarização de hoje em dia, cara, ela não é, vamos dizer assim, algo de agora, né? Ela foi plantada, regada e simplesmente hoje em dia a gente tem que ficar cortando esse mato, essa erva daninha, tem que ficar tirando o tempo todo, tendo que filtrar, né, e tal. Porque, mano, é aquela coisa, eu não sei se você já reparou, se você for olhar as propagandas políticas dos anos 2000, né? 2000, 2010, mano, era sempre assim, cara, um falando mal do outro e um tentando pintar o outro como a pior coisa que já existiu no mundo, entendeu? Não sei se você já viu. Tipo, eles criavam essa narrativa de bem e mal. Os dois lados tentavam criar essa narrativa de que o outro lado era o demônio e nós somos os mocinhos que quer fazer a diferença. Não sei se você já reparou. Só que não pegava tanto, não colava tanto, tá ligado? Porque é aquela coisa assim, eu querendo ou não, no fundo, eu tinha um pouco dessa preocupação, né? Dessa coisa assim, tipo, cara, se eu tenho que votar, eu acho que eu preciso votar com responsabilidade. Então vamos conhecer os candidatos. Aí, como que você conhece os candidatos? Você não tem um TV Senado, você não tem acesso aos projetos, pelo menos naquela época, né? Poucas pessoas que tinham, talvez, acesso à internet poderia ver alguma coisa assim, mas, mano, quem que vai lá ver os projetos, analisar o que os caras estão aprovando ou não? Quem que tinha acesso a isso? Hoje em dia, com a internet, o pessoal tudo pode, né, fuçar e ver, meter o pau, né? Mas e naquela época, né? Vamos dizer assim. Então, você conheceu... Como que você conhecia um político? Propaganda política. E você vai assistir, né? Ou propaganda política em época de campanha, comício, reuniões, não sei o que e tal. Então, sempre, vamos dizer assim, a narrativa política sempre foi essa, né? Eu vou fazer não sei o que e fulano é o demônio. Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu sempre tive essa impressão. Que ninguém nunca foi... Que político nunca é sensato na hora de falar. Sensato assim, que eu falo de reconhecer um ao outro e tal, aquela coisa de gentleman, sabe? Coisa de cavalheiros. Não existe debate entre cavalheiros. Só é quebra-pau, é um querendo destruir o outro. E eu acho que, tipo assim, o que aconteceu foi que quando veio o boom da internet, onde todo mundo tem acesso à informação e todo mundo consegue falar com todo mundo, e as bolhas elas começaram a se fortalecer uma a outra, aí que ferrou, entendeu? Tipo, eu acho que isso catalisou a polarização, né? Catalisou aquilo que, vamos dizer assim, você já tinha uma opinião, você encontrou pessoas com a mesma opinião, das quais você conseguiu falar o que você pensava, e agora todo mundo é formador de opinião, né? Todo mundo é formador de opinião, todo mundo é especialista em política, e todo mundo agora sabe de todas as coisas, né? Então, assim, aí polarizou de um jeito que eu acho que de toda essa semente que foi plantada desde sempre dentro da política, vamos dizer assim. Agora, desde sempre eu não sei, mas desde quando eu vejo propaganda política na televisão, sabe? Não, mas essa tática é muito comum, cara, e não é de hoje, né? Tipo assim, de você desmoralizar o oponente. Uhum. E assunto até para uma próxima pauta, mas assim, só para dar uma pincelada, é aquele negócio, né? Acuse-os do que você é, eu não lembro essa frase, e faça aquilo que você disse que eles farão. É que nem... Nossa, isso é o... Peraí. Nossa, isso é valioso, hein, cara? É coisa desse jeito, sabe? No Brasil tá
o Brasil caminhou para esse tipo de coisa, sabe? Então é mais fácil você falar que uma coisinha por cima, tá? Rapidão, depois a gente deixa para outra pauta. Em 2018, o Haddad completou... aqui, ó. Rapidão, Leme. o Haddad completou 30 anos de casamento com a mesma mulher. E ele era acusado de ser o candidato que iria destruir a família. Bolsonaro casou 3 vezes. Vamos deixar só isso daqui registrado. Né? Então... Pois é. Ó, essa frase que você falou aí é do Lenin. Agora eu não sei qual. Alguma coisa. Putz, eu tô tentando lembrar a frase inteira, mas de qualquer forma, vamos deixar para uma outra digressão. Mas vai ser interessante legal de a gente conversar sobre essa polarização no nosso Brasil tupiniquim, né? Aí, ó, acusa os adversários do que você faz, chame-os do que você é. Isso daí. Mano, cara, total Bolsonaro. Então, você vê, é tipo assim, você acusar a pessoa de uma coisa que no espectro da realidade não condiz, não faz sentido, né? Então... Mas isso aí é tática ilusionista, né, cara? O ilusionista mágico faz isso, né? Tipo assim, ele te faz focar numa coisa e por trás tá fazendo outra, né? Cara, interessante isso aí. Interessante. Não tinha parado pra pensar nisso. Então, mas qual que é a sua consideração final sobre o caso do Danilo Gentili? A gente passar pra próxima? Esse aqui vai dar 2 podcasts, mano. Tá, a minha consideração final é que toda essa conclusão, né, de polarização, de que talvez a gente possa melhorar assim, né? Toda polêmica ela traz algo que a gente pode melhorar, como os assuntos e tal. E também isso aí, querendo ou não, tipo, na tática empresarial, acaba sendo válido também, né? E é nessas horas que eu tava jogando Banco Imobiliário, aqui, um casal de amigo nosso trouxe, quer dizer, comprou um banco imobiliário do Brasil mesmo, né? A gente estava jogando. E uma coisa que me chamou a atenção no banco imobiliário, que eu não tinha parado para reparar, é que no banco imobiliário você, tipo assim, você compra lá os terrenos e depois você pode ir comprando as casinhas, né? Montando as casinhas até ter o hotel. E só que no meio do jogo você pode parar na cadeia. Sim. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Tipo, porque banco imobiliário tem a ver com crime? Tipo, você tá mexendo com dinheiro, tem a ver com crime, tá ligado? Aí... Não, aí eu fiquei pensando assim, mas será que é toda essa coisa assim, tipo, né? Pra falar meio que contra o capitalismo, que o capitalismo mexe com crime. Mas, cara, aí parando pra pensar agora, né, nessa coisa do Danilo Gentili, falei, nossa, mas como que realmente parece que vamos dizer assim, a questão de negócio meio que dá uma beijadinha ali no jurídico, né? Porque, tipo, que nem com essa polêmica toda, ele traz toda essa fama, essa visualização, começa a ganhar dinheiro, royalties em cima disso. Só que ao mesmo tempo ele tá sendo processado, correndo risco de ser preso e tudo mais e tal. Aí eu fiquei lembrando do banco imobiliário. Acho que talvez assim, esse lado empresarial, né, do capitalismo flerta muito com o crime, né? com como fala, com essa linha, com esse limite, né, do que é crime, do que não é, tá ligado? Ah, sim, mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver como que vai desenrolar essa história nos próximos dias, né? Mas é como aconteceu. Foi o cancelamento reverso que a gente deu bem no final das contas, foi o Gentili, né? Mas vamos ver. Vamos aguardar. E fica para o pessoal entender que isso daí é cortina de fumaça. Não deixe qualquer tipo de notícia abafe os reais casos do que estão acontecendo. Eu fui um comentário que eu achei pertinente, né? O pessoal falando o seguinte, eu vi gente de direita comentando isso daí também. Projetos terríveis sendo aprovados no Congresso, né? Deputados roubando, etc.
todo o problema que está acontecendo no país, na própria gestão do presidente. Claro, também dá para jogar toda a culpa nele, né? Tem muitas outras pessoas, independente do espectro político, que estão tendo cagados, mas a gente não pode desviar o foco, sabe? Tem questões, porque é muito fácil, aqui o Brasil é um país moralista até demais, então qualquer questão moral que seja levantada, ela desvia o foco rapidão. Então a gente tem que estar atento nisso. Esse moralismo todo, assim, já tá me enjoando também, cara. Tipo, é igual falar, né? O Brasil já não tem mais corrupção, porque é fácil quando você tem um cara na PGR que não investiga mais o presidente. Acontece, você vai ser cancelado pela gestão do Bolsonaro. Cara, não, eu não entendo, cara, como que o cara consegue ter essa cara de pau de falar, velho. De assim, o Brasil não tem mais corrupção. Eu acabei com a corrupção. Nossa, cara, que me doeu o ouvido. Sei lá, cara. Estilo. Nossa, velho. Mas as entranhas. Eu entendo. É como a gente tá se sentindo. E falando em moralismo, né? Acabamos de falar também sobre os candidatos aí falando de casamento, etc, né? A gente podia entrar na nossa nova pauta, porque nunca o termo mendigar pepeca fez tanto sentido como fez nesse começo de semana, né? Que uma mulher foi pega traindo o marido, um personal trainer, dentro do carro com um mendigo. Cara, é semana doida no país, porque isso é surreal, cara. É totalmente surreal. O que aconteceu? Vamos ver aqui a notícia que eu abri. Homem espanca mendigo após flagrar a esposa traindo com ele e ela se justifica. Vi a imagem de Deus. Nossa, cara. Cara, aconteceu agora no dia 9. Em qual lugar que foi? É São Paulo ou Distrito Federal, cara? Até agora eu não entendi exatamente isso. Vamos lá. O episódio, para lá de inusitado, aconteceu na última quarta-feira, dia 9. Na ocasião, o personal trainer, que tem 31 anos, viu tudo acontecendo dentro do próprio carro. O rapaz viu a esposa fazendo sexo e logo em seguida perdeu a cabeça e espancou um morador de rua. Entretanto, por mais que a história seja totalmente inusitada, o mais curioso disso tudo foi a justificativa da esposa. De acordo com a mulher, ela transou com o mendigo pois viu imagens do marido e de Deus nele. Cara, véi, eu não sei. Não sei. Tipo, eu queria, cara, ó, o cara tava lá, sujo, fedido, com cabelo gigante, ele não tinha o mesmo shape. Como que a mulher viu o marido, cara? Tipo, isso pode ser até mesmo uma mensagem subliminar, tá ligado? Tipo, é melhor o marido se ligar, vai ver que o cara, ele é morombado e tudo mais, né? Vai ver que ela, na verdade, enxerga ele como um cara sujo, fedido, um mendigo da vida. Meu Deus do céu! Ou vai ver que é um fetiche que ela tem, né, cara? Vai saber. Tem gente que tem os mais variados fetiches, né? Então, não sei. Estão dizendo que a mulher ela tem algum tipo de... como podemos falar de uma forma que não sejamos cancelados também? Alguma debilidade mental, algum problema, alguma coisa assim, né? Dizem que ela tá indo pro psiquiatra, alguma coisa assim. Mas inusitada a situação, né, cara? Muito inusitado esse caso nas terras do Piniquim. Cara. É complicado. E quando eu fiquei sabendo dessa situação aí, eu fiquei a primeiro momento, assim, tipo, triste, né? Eu acho que foi a minha primeira reação, né, de tristeza, assim, dessas coisas acontecerem. Mas, cara, o que acontece, né? Tipo, até pensando aqui, falando, puxa, cara, mas que a situação é estranha, né? Muito estranha, ainda é muita coisa para ser resolvida, para ser falado. Mas, assim, de você ver, assim, o resultado, né? Só de você ver a coisa final, ou talvez o vídeo, né, que foi propagado, que foi do cara encontrando a mulher,
E aí ele começa a surtar fora do carro, né? Pelo vídeo você vê o marido surtando ali, batendo no capô do carro e tal, e parece que, né, eles começam a sair do carro, né? E a mulher sai cobrindo os peitos, né? E aí depois o cara sai e ele começa a espancar. Só que eu não reparei como que ele estava espancando. Eu sei que depois eu vi o cara no chão e parece que ele dando um chute, né? Não sei se você viu isso aí, mas... Eu vi, mas não tô muito lembrado do vídeo. Eu só vi depois as fotos do mendigo tudo arrebentado, cara. Cara, isso aí aconteceu lá no Distrito Federal, né, cara? Tinha que ser, né? Mas tá bom. Ai, cara, não, Nada contra o Distrito Federal, eu tô falando do Planalto. Nada contra. A gente tá falando de outro tipo de pessoa suja, tá? Não... A gente pede pros políticos não se ofenderem, tá? Então... é meio... Cara. Então, assim, aí você vê essa situação e você vê o vídeo, né? Aí você ouve assim, marido encontra esposa, não, marido, né? Que é personal trainer, encontra esposa transando dentro do carro, né? Com um mendigo. Mendigo. Imagina o cheiro. Imagina o cheiro que foi deixado naquele carro. Você pode imaginar qualquer coisa, mas assim, tipo, só de você ver esses elementos, né, juntos numa mesma situação, você fala, nossa, mas o que aconteceu aqui, cara? Tipo, casado, e aí você vai vendo que a situação só piora quando você fica sabendo, né? Ela... tipo assim, até então, eu pensando, não, acho que eles eram namorados, né? Não sei o que, não. Casado, tinha uma filha, tava com a sogra. Falei, eita, cara, o que aconteceu, velho? Aí depois você vai tendo mais informações que piora mais ainda. É que ela alega que saiu de casa porque recebeu um direcionamento de Deus. Porque o Espírito Santo falou com ela. Meu Deus, parece que só piora quando a gente fica sabendo disso, velho. Como que... Aí eu fiquei pensando, como que um chamado de Deus resulta nela no carro pelada com um mendigo? Tipo, como? Meu Deus, me responde alguém, pelo amor. Cara... É uma desculpa muito esfarrapada, tipo assim, pra ela tentar se eximir de algum tipo de culpa. Ou realmente, cara, se ela tiver alguma, sei lá, alguma debilidade, né? Psiquiátrica, alguma coisa assim. Cara, eu torço que seja isso, cara. Eu torço. Também. Porque tem gente que mata, né, cara? Atualmente tem gente que mata em nome de Deus também, né, cara? Então, a gente já viu casos, acho que ano passado, uma mulher falando que matou porque Deus pediu pra ela matar o filho dela. Nossa! Então... A gente pode até também abordar aquele assunto do vai adultera, né? Meu Deus. Exatamente. Então, assim, cara, o problema de usar o nome de Deus para essas coisas, né, bicho? Porque isso, além de ser revoltante, isso escandaliza muitas pessoas em relação à fé, isso afasta pessoas, né, de qualquer tipo de conhecimento em relação ao evangelho. Então é embaçado, né, cara? É complicado. Eu também tô achando que deve ser alguma debilidade que ela tem e precisa ser tratada, tá ligado? E agora, se não for, é só desculpa esfarrapada. Se não for isso, é só desculpa. Não tem outra coisa. Porém, eu não sei como que tá o marido dela, mas se porventura ela ficar solteira, eu acho que tem uma pessoa que pode muito bem ficar com ela, né? Uma pessoa que também adora os pobres, né? Mamãe falei, imagina um casal. Nossa, cara, eu nem... Nossa, duas pessoas que amam pobres e tem um coração tão bom, sabe? Uma a ponto de dar pro mendigo e outra a ponto de fazer caridade no meio de uma guerra, né? Possivelmente uma caridade, não sei, de cunho sexual, né? Cara, eu tava concentrado aqui, velho. Vai saber, né, cara? Mas eu acho que ia ser um casalzão da porra, mas... Meu Deus! Meu Deus! Cara, você só se supera, mano. Então... Cara, então, aí, assim, né,
Só para descrever o que aconteceu, né? Bom, pelo menos até a gente juntando os relatos e vendo o que aconteceu pela ordem cronológica, né? Eu vi uma reportagem da Record, né? Falando sobre isso. Aí, o que eu entendi que aconteceu, né? Foi que a, a, a mulher, né? Que recebeu o chamado, saiu com a sogra e com a filha para ir lá ajudar, né? Para fazer a boa ação, né? A boa ação de caridade, fazer a caridade lá. A doação, né? E ela foi lá e encontrou, né, com o mendigo. Mano, eu tenho... Peraí, eu acho que ela, aqui talvez, nesse caso, cara, Uhum. ela levou muito a sério, muito, até mesmo literalmente, de forma errada, as palavras de Cristo, né, de dar aos pobres. Né? Meu Deus do céu! Só não vai falar que é melhor dar do que receber, né? Não, mas você lembra outra coisa que Paulo fala, né? Que Deus ama quem dá com alegria. Isso é sacrilégio, velho. Foi uma boa ação, uma doação. Né? Tá. Aí, o que acontece? Cara, saiu muitas fotos também. Parece que elas fotografavam, né? Tipo assim, eles se encontrando, né? Tipo, aquela foto assim, meio que pra mostrar, né? Que tá fazendo a doação, não sei o quê. Aí... Mas era ele? Pior que eu acho que era, cara. Porque era o carro. Porque assim, eu realmente eu vi algumas notícias aqui que tinha gente levantando suspeitas que... Não era? Mas parecia ser o carro. Parecia o carro e o próprio mendigo. Será que fizeram a montagem ou eles se vestiram e conseguiram arrumar o mesmo carro só para fazer a mesma foto? Quer dizer, só para fazer as fotos, Essa história para mim também tá muito mal contada, cara. Sei lá. Aí ela foi, tá, não sei o que. Aí, tipo assim, né? Montando o que aconteceu. Elas, né, as três estavam lá fazendo a doação, não sei o quê. Aí diz que o mendigo falou assim, me dá um beijo. Pediu pra mulher lá. A mulher foi e deu um beijo. E tipo assim, eu acho que... Aí eu fico imaginando, né, que a sogra, a primeiro momento, olhou assim, tipo... Que é isso? O que tá acontecendo? Então... E aí o relato é que ela falou que ia embora porque que ela achava que o filho dele não ia gostar, né? O filho dela não ia gostar dessa situação. E aí diz que parece que ela dispensou, né? A sogra falou, pode ir, e que eu vou continuar aqui. Falei, meu Deus, como assim? Tá, então assim, só montando isso, né? Aí é claro que precisa de mais explicações, mas até onde a gente sabe foi isso que aconteceu. Daí, então cortando a cena, que a gente sabe que a sogra e a filha dela, né? No caso, talvez seria a neta, né? Que foram embora. Daí vem a parte a visão de câmera do marido, né? O marido diz que ele é preocupado em casa, ele ora para Deus e pede um direcionamento do Espírito Santo para encontrar a esposa, né? Porque ela estava demorando para voltar para casa. Ele pediu, eu vi isso daí que ele tinha orado, né? Aí ele foi. Surprise, motherfucker! Isso. Aí então desenrola naquela cena do vídeo, né? Só que, de acordo com o marido, quer dizer, só terminando, vamos dizer assim, o relato que eu ouvi, diz que eles foram encontrados parece que foi ela fazendo sexo oral nele. Parece que foi isso, né? E só que pelo vídeo não dá para saber, né, o que estava acontecendo, só dá para ver que ela saiu, né, parece que cobrindo os peitos. E só que de acordo com o marido, né, que surtou lá, né, você vê ele dando chilique, ele tava falando que espancou ele porque ele tava estuprando a mulher.
né? Tava estuprando a mulher, não sei o que, tanto é que a mulher teve que ser internada. Então, assim, como é uma notícia muito recente, ainda não tem muitas informações a respeito disso, então é só isso que a gente tem por enquanto, né? Mas, assim, que muita coisa precisa ser explicada, precisa. E de acordo com essa reportagem que eu vi, eles que conseguiram conversar com um casal de amigo deles, né? Um casal de amigo, né, deles, e esse casal de amigos estava compartilhando, né, que a mulher estava passando por um tratamento psicológico, que estava passando por problemas, né, por problemas ali, e muito provavelmente o que ela teve ali foi meio que um surto, né? Ela teve um surto ali, e saiu da realidade, e tipo assim, porque de acordo com a polícia, ela manteve o depoimento de que quando ele pediu o beijo, ela viu a figura do marido, e viu a figura do marido e a figura de Deus. Parece que foi alguma coisa assim, né? Eu não consigo imaginar como que seria você ver a figura de Deus no seu marido, ou sei lá, tipo, talvez... Ou do seu marido num mendigo, né? No mendigo, né? Tipo, ela sentiu que como se fosse o marido e depois sentiu como se fosse Deus. Ou vice-versa, ou simultaneamente, né? E diz que tudo isso foi rolando, entendeu? Tipo, eu falei, cara, mas... Aí, cara, me incomodou demais, sabe? Ouvindo essas coisas. Eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, você vê uma situação dessa acontecendo e de repente foi Deus, né? Tipo, que ela assim, teve um direcionamento de Deus e tudo aconteceu e tal. E pelo jeito foram dois deuses diferentes, né? Porque ela foi lá para fazer isso. E o marido foi, pelo direcionamento, conseguiu achar o carro, entendeu? Então, tipo assim, meio que encontrando situações opostas, né? Tinha um terceiro deus, o deus grego, o mendigo, né? Sei lá. Deus grego mendigo, que esse é o deus do como fala, do Tártaro. O deus do Tártaro. Mano, eu não sei o que comentar a respeito, a não ser dessa pneumatologia louca que a gente vive hoje em dia, né? De falar que tudo é Espírito Santo e o que você sente é o Espírito Santo, né? Tipo, sentir do Espírito de fazer isso, aquilo, tal. E que vem de desencontro com a palavra, né? Tipo assim... Bem embaçado. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra e julgar as atitudes das pessoas, né, que estão fazendo as coisas em nome de Deus e que não é de Deus, né? Tipo assim, e claramente, acho que até mesmo quem não conhece a Bíblia consegue ver que não tem nenhuma ação de Deus nenhuma ação do Espírito Santo nessa situação, né? Tipo, dela, no caso da parte dela. Pode até ser que houvesse no dele no sentido de encontrar o carro, talvez, não sei, mas que ele fez uma péssima escolha do livre-arbítrio dele de espancar, né, que não deveria ter feito, ele acabou espancando. Porque assim, tipo, olhando pelo vídeo, por que eu falo que é desnecessário? Porque acho que não houve uma reação ali, né? Não houve uma reação dele. Porque a mulher me parece que saiu do carro assim de boa, não foi puxado por ele, não pegou como refém, talvez, não sei. Então, tipo assim, eu sinto que devido àquela situação, tipo, ele não, também o mendigo já não saiu agredindo o cara, né? Poderia ser para poder falar que foi uma defesa, como fala, legítima defesa, né? Mas espancou, cara. O cara espancou e o outro saiu ileso, né? Então, sei lá, eu fico pensando meio que assim, tipo, isso é mais por esse lado, né? Que isso é uma forte denúncia contra esse evangelicalismo que a gente vive hoje em dia, né? Não só no Brasil, como também no mundo, né? Esse evangelicalismo, desse sentimentalismo todo, achando que tudo que você sente é de Deus, né? Aí a gente acaba voltando à época as épocas grega, né? Onde eles cultuavam os deuses, né? Com as prostitutas cultuais, porque eles, vamos dizer assim,
invocavam os deuses através do sexo, né? Tipo assim, do sentimento, do prazer, não sei o que. Então, tipo assim, se tudo que você sente de bom vem de deuses, então o ápice do prazer vai fazer com que a sua conexão com os deuses seja 100%, entendeu? Então esse é o ápice de conexão com os deuses, né? Então se for nesse caso, a gente tem que considerar o seguinte: o ápice de conexão do homem com Deus é que em torno de 10 segundos, porque isso que dura o orgasmo nosso, né? O orgasmo nosso geralmente é isso daí, cara. Bom, aí a gente pode discutir, quem consegue né? se conectar melhor então com Deus nesse caso é o porco, que tem 30 minutos de orgasmo, se não me engano. Não, mas é que, tá melhor que a mulher, gente. a mulher diz que, tipo, quando vai sentir prazer, ela sente prazer desde o começo, né, do ato, né? Ela não precisa esperar pro orgasmo igual o homem, né? O homem precisa, né, chegar lá, mas que a mulher, tanto é que se ela nem chegar, tanto faz, parece, né? Então, pelo menos. Então... Porque a gente tem muito esse estigma, né? Mas que eu ouço falar assim que mulher não precisa. Não sei. Bom, mas a situação foi embaraçosa, né, cara? Porque nesse caso ela... Demais. E até nesse caso, de ficar usando o nome de Deus, cara, olha o prejuízo que a pessoa pode ter, né, cara? Isso pode custar muitas vezes o casamento dela, pode custar a família dela, né? Sim. Então, eu duvido que seja... Ou é um fetiche, se a pessoa estiver realmente sã, digamos assim, embora esse tipo de atitude não acho que seja uma pessoa sã, né? Ou se realmente ela tiver alguma debilidade novamente, é uma desculpa. E ela precisa de tratamento, cara. Aí vai do marido, dos familiares, para tentar entender a situação dela, porque não é normal, não é comum. Em tese, pelo menos aqui pela nossa realidade, de quem a gente conhece, uma pessoa sair por aí, seja homem pegando moradora de rua, embora há quem faça alguma coisa assim, de vez ou outra, em troca de dinheiro para drogas, etc., né? Então, vai entender, né, cara? Mas é uma coisa que definitivamente eu acho que uma pessoa em seu juízo normal não faria, né? É estranho. Mas cabe a reflexão. E você vê você vê a aparência dos dois, cara. Ela é bonita até, né? Ela é bonita, assim. Sim, muito bonita. Tipo, no caso, o corpo, né, definido, o homem também, né? O cara não era gordão, nem magrelo, era fortinho, né? Era um casal bem, vamos dizer assim, fit, né? Um casalzinho aqui que se completava mesmo, né? Assim, perfeito aos olhos, né, de quem vê de fora. E mano, aí você vai ver o mendigo também, cara. O mendigo, ele parecia, ele aparentava, bom, pelo menos pelo que eu vi mais ou menos, ele aparentava assim meio acima do peso, não aparentava? Sim. Né? Aí você vê, né, cara, que tem coisas que, tipo, algumas coisas que me vêm, né, a pensar é que às vezes nem sempre você tipo, precisa ter alguém de corpo perfeito para você se interessar de alguma maneira, né? Então, tipo, você não precisa ser o mais o mais cheiroso, o mais bonito, você não precisa ser o magrelo fit, não precisa ser mais nada disso, né? Tipo, realmente vai de pessoa para pessoa mesmo, né? O gosto de cada um. E aí, é isso. E aí, o que você tem para falar sobre isso? As aparências. Disfarçando as evidências, cara, essa é uma situação que a gente fica abismado, né? Por um lado, então, um comediante sendo cancelado por um grupo da qual ele fazia parte saindo, e agora um caso de uma mulher que foi flagrada fazendo sexo com um mendigo e utilizou do nome de Deus para isso, né?
Essa é a parte que mais me deixa triste, mano. Sério. Se ela tiver alguma debilidade, nós ficamos realmente muito sentidos por ela, né? Piadas à parte, mas a situação é uma situação muito, muito fora do comum, digamos assim, né? Então é algo que faz com que a gente debata, converse e estranhe, obviamente, né? Então, duas coisas. Eu acredito que vamos aguardar a resolução, o desdobramento desses casos, né? Por um lado, eu acredito que no fim das contas não vai dar muita coisa não pro Gentili, né? O Brasil é o seguinte, qualquer polêmica, uma semana depois todo mundo esquece, porque sempre precisa de polêmica para ficar, né, atualizando, fazendo cortina de fumaça. É verdade. Por outro caso, esperamos que dê tudo certo aí para essa mulher, para esse casal, e a única pessoa que... Não vou falar que ele se deu bem porque ele apanhou, né, cara, mas... Né, tá internado, cara. Nossa, não dá. Isso é complicado. Eu não consigo... Mas... A gente não consegue imaginar, né? Não tem como. Mas beleza. Aí na próxima a gente aborda a Tour do Vral. Vamos decidir a nossa próxima pauta, né? Agradecemos a você que chegou até o final, que escutou um pouquinho da nossa conversa. Críticas, sugestões serão muito bem-vindas para a gente estar cada conversa melhorando os assuntos, colocando coisas novas. Vamos atender também o público do que gostaria de ouvir. É interessante a gente falar também dos assuntos da semana, né? Porque sempre vai ter algum tipo de pauta, algum absurdo. Vamos abordar coisas sérias e também coisas engraçadas. Então, agradeço a todo mundo e que derrota, né, cara? Que derrota por esses... Ó, pessoal, só maneira das críticas aí. Não cancela nós, não, por favor. Não cancele, por favor. Não nos cancele, estamos começando agora. Deixa a gente ficar famoso, pelo menos. A gente ficar famosos, ricos, pelo menos, para poder desfrutar do cancelamento cheio de dinheiro no bolso, pelo menos. Porque quanto maior, né? Quanto maior formos, maior vai ser a queda, né? Então espera a gente ficar. Exatamente. Deixa a gente ficar rico, pô. Caramba, a gente tá cansado de ser cancelado e pobre, não vira, né, cara? 2 campograndense aqui. Não. Você é campograndense, eu sou paulistano, tá? Mas eu sou pior. Só que ambos vivendo fora do local de nascença. Exatamente. Agradecemos todo mundo, muito obrigado por chegar até o final. Um abraço e até a próxima. Tchau.